Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos falar sobre 10 dicas de fotografia que vocês podem fazer em casa, ou seja, são coisas mais simples que não precisam de um grande setup. Portanto, sem mais demoras, isto parece-me que já foi dito na SIC por alguém, não? Sem mais demoras, bem, não interessa. Sem mais demoras, vamos passar ao vídeo. Primeira dica, e é uma coisa que eu gosto de fazer na rua, é uma coisa que normalmente só dá para fazer à noite, mas é tentar achar, digamos assim, shapes ou formas criativas de bokeh. Normalmente o bokeh é arredondado, não é? Mas manipulando a luz de uma forma ou de outra, cortando shapes, hoje está-me a faltar a palavra em português para o resto da parte, cortando formas de certas maneiras, dá para fingir o bokeh de outros formatos. Portanto, esse é um truque que vocês podem tentar. Vamos imaginar que vocês cortam shapes num papel preto ou num cartão preto e depois colam-no, agarram-no. Colam-no é um mau termo. Agarram-no à vossa lente ou ao vosso protetor de lente usando por exemplo, um elástico, não é? E agora podem tirar fotos com a abertura máxima e o vosso bokeh vai aparecer do formato que vocês criaram. É um truque engraçado, funciona, podem gostar, podem não gostar, mas é um truque diferente para quem está um bocadinho entediado das coisas que se pode fazer em casa, especialmente em dias assim mais chuvosos ou sem graça e pronto. É uma dica, não é? Se não quiserem, não usem, não é? Dica número 2, softbox, mas uma softbox que vocês podem fazer por vocês mesmos, ou seja, uma do-it-yourself, DIY softbox. O que é que vocês precisam para fazer uma softbox? Ora bem, para fazer uma softbox vocês precisam de uma caixa, uma box, e depois de algo que faça a difusão à vossa luz. Há quem use papéis assim mais transparentes, há quem use lençóis, por exemplo, portanto isso fica um bocadinho ao gosto de cada um, digamos assim, e com isso vocês podem ver que até às vezes podem criar shapes e ela dar-lhe, podem criar formas com as sombras que são geradas pelo vosso material, digamos assim. Se vocês usarem, por exemplo, um cartão ou um papel e depois cortam-lhe formas de pássaro, não é? A softbox em si, todo o material, o que vai fazer vai passar luz difusa, mas onde vocês cortarem vai passar luz mais agressiva, portanto vão ficar com desenhos, digamos assim, de pássaros. Quem diz pássaros diz outra coisa qualquer, não sei porque é que o rapaz se lembrou dos pássaros. O truque número 3, ou a dica número 3, explorem com retratos com luz natural. Muita gente não tem boa luz para fotografar em casa, às vezes é preciso comprar certas coisas, por exemplo, a softbox, às vezes é preciso comprar uma coisa ou outra. Aqui é mesmo uma dica tipo, não precisam de comprar nada, só precisam de ter janelas, portanto, utilizem luz natural nos vossos retratos. Há várias maneiras de o fazer, há vários endgames, digamos assim. Vocês podem querer uma luz natural que vos ilumine de um lado e do outro lado fique escuro. Vocês podem querer uma luz natural que seja super agressiva e faça aquele efeito de janela, não é? Por exemplo, 4 quadrados a entrar pela vossa foto lá dentro, o resto tudo escuro. Há 1000 coisas que vocês podem fazer com luz natural. É só preciso saber mais ou menos a que altura do dia a luz entra, de que forma naquela janela que vocês querem usar. Portanto, é só conhecer mais ou menos a vossa casa e como é que a coisa funciona, e a meu ver acho que podem fazer retratos muito, muito, muito interessantes, às vezes melhor do que em estúdio, em vossa casa, recorrendo apenas a luz natural. Dica número 4, fazer fotografia macro com um smartphone. Porquê com um smartphone? Porque toda a gente tem, e o vídeo de hoje, a ideia é que seja um vídeo onde seja o mais acessível possível. Portanto, eu vou se calhar dar dicas que não são todas pro level, mas que eu espero que sejam acessíveis a todos. Portanto,
Para fazer a fotografia macro não é preciso uma câmera muito cara nem uma lente muito cara. Claro que tendo uma lente cara com uma câmera cara ou acoplada a uma câmera cara, vocês vão ter mais qualidade. Obviamente não vamos aqui enganar ninguém, mas vocês podem sempre agarrar num objeto como uma flor ou uma moeda ou seja o que for e pôr contra um background limpo e usar o macro mode do vosso telefone. Também há lentes que fazem touch no vosso telefone para ficarem em modo macro, mas aí já estávamos a entrar em despesa, que era o que eu queria evitar, mas podem sempre usar o macro mode. Há quem use, há vídeos, melhor dizendo assim, há vídeos em que as pessoas metem uma pinguinha de água em cima da lente e aquilo faz o efeito macro. Capaz de fazer qualquer coisa, não é capaz de tirar uma fotografia macro detalhada com quase toda a certeza absoluta, pelo menos aqui o nabo nunca conseguiu, já experimentei uma ou duas vezes porque não é? A curiosidade matou o gato, mas nunca consegui. Portanto, vamos passar à dica número 5, fotografem com backgrounds coloridos. O que é que isto quer dizer? Estão a ver branco? Troquem por outra cor mais gira, não sei, que vocês gostem, tipo amarelo ou verde, porque não, verde. É uma dica, não é? Dica número 6, eu vou chamar esta em inglês, para mim é mais fácil, até porque eu não quero fazer aqui um erro na tradução. Portanto, Water Droplet Refractions. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vocês enchem um copo de água, por exemplo, um copo de água um copo de água com água, e põem-no em cima de uma coisa qualquer com cor, por exemplo. Estão-me a seguir? E depois deixem cair objetos pequeninos como, sei lá, colorizante de comida, se tiverem, uma coisa qualquer dentro da água, ou algo que vocês queiram, mas dentro da água, e podem fazer refractions com esse efeito. Ou seja, eu quero dizer com isto, a água, neste caso, há bocado eu falei na pinguita, a água, neste caso, é um elemento para, vamos dizer, não é desfocar é o termo errado, mas para mudar a maneira como a luz chega à vossa lente. Ou seja, vocês estão a captar uma imagem, por norma a imagem é captada no ar, portanto o ar funciona de uma forma, a luz através da água funciona de outra forma. E o que é que isso quer dizer? Se usarmos água para certos efeitos ou com certas finalidades, vai ficar a fotografia diferente. Portanto, experimentem dropar, deixar cair coisas dentro de um copo de água. Já experimentei, por exemplo, com água e Coca-Cola, pinguinhos de Coca-Cola. Já experimentei com água e detergente da louça, aquele verde espesso. Fica muito engraçado. Não sei, isto fica um bocadinho ao critério de cada um, não é? Inventem. E aí é que está o truque, inventem, porque realmente é um meio diferente do que fotografar no ar, não é? Pronto. Dica número 7, e esta é uma dica que está perto do meu coração e vocês já vão perceber porquê, que é estilizar a fotografia de comida. E o que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa é tirar a fotografia a um hambúrguer só no prato, outra coisa é ir buscar uma tábua de madeira, pôr umas luzinhas, pôr um backdrop. Eu gosto de usar as ripas de madeira. Tenho aqui uma coisita que compramos de ripas de madeira. Podem usar aquela pedra preta, podem usar luzes se tiverem, e já eu não queria entrar em despesas, não é? Mas se tiverem podem jogar com luzes, etc, etc, etc. Ou seja, inventem com fotografia de comida. A fotografia de comida é sempre um tema, digamos assim, muito interessante, não é? Porque por muito que as pessoas pensem que as fotografias do McDonald's, ou seja o que for, são reais, se vocês forem investigar ao YouTube como é que aquilo se faz, as fotografias do McDonald's são tudo menos reais. Ok, passam a ideia real da coisa, um hambúrguer com queijo em cima e uma fatia de alface e whatever, mas para aquela foto ficar tão suculenta e tão carregada de cor, aquilo tem truque por trás. Portanto, a fotografia de comida não é tão simples quanto aparenta. Portanto, é uma ótima disciplina da fotografia para aprender, para desenvolver, porque eu acho que depois há sempre truques e dicas que se aprendem na fotografia de comida que se aplicam depois
aos outros tipos de fotografia. Portanto, eu acho que é uma coisa a fazer em casa e eu acho que é muito bem e acho que eu gosto. E se eu gosto, eu ponho no meu vídeo. Portanto, espero que vocês também gostem. Dica número 8. Reflexos no espelho. Ou noutra coisa qualquer que faça reflexo. Pode ser num CD, por exemplo. Mas reflexos no espelho. Os reflexos são... Ou os espelhos. Vamos imaginar que é só espelhos. Os espelhos são ferramentas fantásticas para capturar reflexos. E os reflexos são basicamente o mundo visto ao contrário. E isso quer dizer que pode abrir, não é? Quem tiver sem mais imaginação, pode abrir a composição da vossa fotografia a um mundo completamente novo que vocês nunca pensaram ser possível. Eu lembro-me de há uns tempos eu andar a fotografar na rua e estava um bocadinho cansado daquelas fotografias standard de olha, está ali uma casa com um detalhe giro, tal. E ainda gosto disso, ok. Mas como é que uma pessoa faz o spice it up? Como é que uma pessoa mete mais interesse numa fotografia dessas? Eu lembro-me na altura pegar no meu telefone, não é? E os telefones todos têm ecrã. Portanto, pegar no ecrã, metê-lo por baixo da lente até aparecer no frame e aquilo fazia reflexo. E então eu lembro, nessa altura, fez um clique em mim, tipo, calma, eu posso fotografar a mesma coisa com um reflexo e dar-lhe muito, muito mais interesse e ficar uma fotografia muito mais interessante ao olho e que as pessoas do outro lado vão estar a ver e perguntar epá, como é que esta coisa se fez? E isso para mim é ouro sobre azul na fotografia quando as pessoas chegam a esse ponto, epá, como é que ele fez aquilo? É muito interessante para mim e eu às vezes também o faço com outros fotógrafos, portanto aquela magia que às vezes consegue passar na fotografia para mim é ouro. Portanto, reflexos com recurso a espelhos ou outra coisa qualquer que vocês tenham que faça reflexo. Portanto, Dica número 9, fotografia de silhuetas. Aqui não há muito a dizer. Luz natural, janelas, a luz está a entrar em casa. Vamos imaginar aqui da direita, eu digo à minha cadela, olha Zoe, mete-te à frente da janela e tiro-lhe uma foto ao contraluz. Está feito, uma fotografia de silhueta. Obviamente isto é o básico, não é? Vocês depois podem inventar muito mais, porque silhueta é um bocado tipo aquele jogo chinês, aquelas sombras chinesas, estavam a faltar o nome, aquelas sombras chinesas em que vocês podem juntar coisas e pôr elementos, não é? Que depois na silhueta aquilo parece uma coisa completamente diferente. Portanto, inventem, não é só o pôr a pessoa à frente ou pôr o objeto à frente. Façam uma composição no sentido de compor coisas e inventem e façam silhuetas interessantes. Passamos à última dica, que é fotografia de levitação. Pelo menos eu chamo-lhe fotografia de levitação. Há quem lhe chame António, há quem lhe chame José, eu chamo-lhe fotografia de levitação. E o que é fotografia de levitação? Já toda a gente viu, já toda a gente sabe o que é, já não interessa. Eu tenho um elemento qualquer que eu quero pôr a voar. Vamos imaginar esta coisinha aqui. O mais fácil, a versão mais fácil, é prender com um fio de pesca ao teto ou numa coisa qualquer e limpar o fio de pesca depois. Feito, fácil e eficaz. A versão mais difícil, para coisas que não dá para prender com fio de pesca ou vocês não têm um fio de pesca à mão, vamos imaginar que eu quero pôr, não sei, vamos imaginar esta lente a voar. O que é que eu faço? Tenho a minha máquina num tripé, tenho a lente noutro tripé e depois o que é que se faz? Tiro uma fotografia com a lente no tripé, tiro a lente e o tripé da frente e tiro outra fotografia. Depois, com as masks, vou pintar o tripé da fotografia que o tem. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que a lente pareça que está a voar. Obviamente depois vocês podem dar um movimentozinho, podem inclinar, podem fazer um bocadinho de motion blur para parecer que está mesmo a cair ou uma coisa do género. Há 1000 maneiras de fazer e a 1001 é a vossa, vai ser uma maneira nova, tenho a certeza. Portanto, isto é uma coisa que é muito gira de fazer, especialmente pelo resultado final. Às vezes o processo é um bocadinho chato porque tem que se tirar não sei quantas fotografias para fazer uma e tal. Há quem não goste muito deste processo. Eu pessoalmente até gosto, mas percebo para quem não gosta. Portanto, fotografia de levitação
É um bocadinho isso, é uma magia que se faz, que às vezes as pessoas que não percebem como é que a fotografia funciona podem ficar uou. Mas para nós, agora todos que viram este vídeo, e mais alguns de certeza, já sabem fazer. Portanto, obrigado por terem visto mais um vídeo. Não se esqueçam, visitem pedrotomaz.pt, sempre com novidades. Façam likes, façam subscribe, façam essas cenas todas e coisas boas para todos vocês. E até à próxima. Obrigado.